Olá pessoal, aqui mais uma vez com o programa do Paulinho e hoje eu estou com uma convidada mais do que especial, a minha grande colega e amiga, advogada, doutora Maísa Dias Pimenta, que hoje vai aqui trocar uma ideia com a gente e contar um pouco da sua história, da sua trajetória, bem como trazer informações que com certeza vai informar a população no geral. Doutora Maísa, muito bem-vinda em nosso programa. Fique à vontade. Vamos aqui mais uma vez com um bate-papo bem descontraído, como aqueles de corredor de fórum, né? E de presídios também, né? Então, doutora Maísa, conte um pouquinho da história da senhora. Quem é a doutora Maísa? Bom, Paulinho, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite, né? É um prazer estar aqui conversando com você, conseguir trazer um pouquinho da minha história, um pouquinho da Defensoria Pública de Apucarana também, né? E quem sou eu, né? Eu nasci em Cambará, que é uma cidade pequenininha aqui do Paraná mesmo, né? E fiquei até lá, até mudar aqui para Apucarana para assumir como defensora pública, né? Então fiz faculdade pertinho da minha cidade e parti para essa vida de estudar para concurso, né? Enquanto isso também trabalhei bastante, advoguei, fui procuradora lá do município, da Câmara Municipal, até chegar aqui hoje em Apucarana. Município de Cambará? Quantos mil habitantes lá, doutora? De 20 a 25 mil habitantes. É bem na divisa com o estado de São Paulo, né? É um município pequeno e não tem defensoria pública lá, né? Então, e quantos anos já atuando aí como defensora pública? Olha, já faz 6 anos, né, atuando aqui como defensora. Não passou muito rápido, né? Mas já é um tempinho aí considerável. E esses 6 anos aqui na cidade de Apucarana. E hoje, mais de 6 anos, atuando como defensora pública. Exato. E também residindo aqui na cidade de Apucarana. Exatamente. É isso? Exatamente. Tem visitado muita cidade lá de Cambará? Vou, minha família ainda mora lá, né? Eu sempre estou visitando lá, com certeza. Então, da onde surgiu essa ideia? Da onde surgiu essa vontade de se tornar uma defensora pública? Olha, é interessante porque a Defensoria Pública aqui no estado do Paraná, ela é uma instituição muito nova, né? Ela foi instituída em lei em 2011. Então, só para ter uma ideia, enquanto eu estava na faculdade, não existia Defensoria Pública aqui no estado, né? Então, não é uma coisa que eu já sempre tive vontade de ser defensora, porque não tinha aqui no estado, eu não conhecia a instituição. Sabia por cima que tinha em outros estados, né? Mas nunca me chamou a atenção, né? E foi justamente ali, me formei, trabalhando e estudando para concurso, que veio o edital do primeiro concurso para defensores públicos do estado do Paraná. Que legal! Uhum. E aí eu fui ler, fui estudar, achei aquilo muito interessante. Como era um primeiro concurso que ia formar a instituição, tinham muitas vagas. E eu vi aquilo em primeiro lugar, como uma oportunidade, né, para ter um cargo. E ali estudando, conhecendo a instituição, Prova muito concorrida na época? Muito concorrida, muito concorrida. Lembra o número de candidatos que teve que concorrer aí para as vagas? Ó, doutor, para falar a verdade, esse primeiro concurso, que foi quando eu descobri a defensoria e me apaixonei, enfim, eu não passei. Então, né, já fica o recado aqui. Que legal, fica o recado. Eu não passei no primeiro concurso. Então, né? Fica aí, meus queridos telespectadores aí, geralmente não é de primeira, mas isso não pode ser um fator impeditivo para você desistir. Então, como dito aqui, também no outro episódio, força de vontade, dedicação, né, doutora Maísa? Não, com certeza. E com certeza, coragem, né? Com certeza. Não conseguiu passar? Não insistiu. Não consegui, continuei, né, enfim, trabalhando, tentando outras coisas e saiu o segundo concurso para defensor público, acho que 1 ou 2 anos depois. E de novo lá, né, estudando e deu certo, né? Esse segundo, que foi o que eu passei, eu me lembro da quantidade de vagas, da quantidade de inscritos, porque é uma coisa que marca a gente e a gente fica achando que nunca vai conseguir passar com tanto inscrito, né? Que é uma coisa praticamente impossível. Nesse segundo foram 8 mil inscritos. 8 mil inscritos? 8 mil inscritos. Então é um concurso muito concorrido, assim. É uma prova muito difícil, mesmo nível de magistratura e de Ministério Público, porque tem várias fases, né? Várias fases, doutor? Então, entrando um pouquinho nessa questão. O grau de dificuldade de uma prova para a Defensoria Pública.
ela se compara, então, à da magistratura? Sim, são, né, primeira fase objetiva, né? Objetiva seria questões. Questões, marcar X. Questões de X, pum, pum. Aí já tem o primeiro corte ali, segunda fase que é a fase discursiva, a fase escrita, de questões escritas. Muito difícil, muito pesada, me lembro perfeitamente, uma prova assim dificílima. Quantas horas de prova, geralmente? De 4 a 5 horas. 4 a 5 horas. E assim, parece bastante, mas por fase, falta... por etapa. Por etapa, parece bastante, mas na hora falta tempo ali, né? Muita coisa para escrever. E também mais um corte depois, né? E depois a temida fase oral, que também tem na defensoria também tem. Também tem a prova. Também acredito tem a prova que é uma oral. fase, então tem uma etapa menos só que a magistratura. Acredito eu que a magistratura, como dito no outro episódio, também teria a parte de sentença. Isso. A gente tem, junto com a discursiva, a parte de peça, né? Que seria mais ou menos... entendi. Então tem uma peça cível, são 2 dias de prova, né? Esqueci de falar, a parte discursiva. Um dia é a peça cível, junto com algumas outras questões, e no outro dia é a peça criminal, também com mais um tanto de questões. Então são 2 dias que tem essa parte de peça que é mais ou menos o mesmo sentido da magistratura. E o tema que vai ser ali, que você vai fazer a prova. Você escolhe como candidato? Não. Ou não? Não. Ou é sorteado e vem o tema e você tem que fazer Não, ali. isso é um pouco diferente, porque não é sorteado, é a banca que faz, né, que elabora. É bem parecida com a prova da OAB, né, que tem a parte de peça. Entendi. Primeira fase, né? Objetivo. Uhum. E só a questão de ser uma prova mais pesada, né? Essa segunda fase são 2 dias, né? De prova e uma parte de questões e uma parte de peça, que é nisso que eu falei que é parecido com a OAB, porque vem o relato do caso. Entendi. E você ali na hora tem que... Vem um caso para você resolver. Exatamente. Ali, para você fazer a peça que é necessária para aquele tipo de caso. Seria Perfeito. isso. Exatamente. E quais são os requisitos mínimos para ser um candidato para a Defensoria Pública do Estado do Paraná, doutora Maísa? Tem que ter experiência jurídica, né? Se eu não me engano, são 2 anos, que daí é um pouco diferente da magistratura. E aqueles outros requisitos gerais, né? Maior de 18 anos... tá com os direitos eleitorais em dia, bem genérico. E passar no concurso, que é o que pega. E essa parte da experiência também é exigido. E uma pergunta que sempre me fazem, doutora Maísa, qual a diferença de um advogado, para um defensor público, que também é um advogado, e também, que fique claro, advogado é a única profissão que está elencada, né, doutora Maísa? A Constituição Federal, em seu artigo 183, no qual prevê que o advogado é indispensável à administração da justiça. Perfeito, doutor. Não existindo hierarquia entre magistrados, Ministério Público e advogados. Confirmado aqui por uma promotora, doutora Fernanda, e pelo doutor José Roberto, que confirmaram aqui que não há nenhuma hierarquia. Então, qual a diferença entre um defensor público e um advogado, doutora? É o seguinte, a Defensoria Pública, o doutor citou o artigo 133 da Constituição. No artigo seguinte, que é o 134, vem a Defensoria Pública também como função essencial da Justiça. E o que vai diferenciar é algumas funções que a Defensoria Pública vai ter enquanto instituição, né, de poder ter essa atuação institucional voltada aos necessitados, né, que é uma coisa que está descrita ali na Constituição. Então, a Defensoria Pública, né, essa instituição que é destinada a prestar assistência jurídica, de forma geral, aos necessitados. Orientação jurídica, se for preciso ingressar com alguma ação, né, demandas coletivas, né, que também é uma coisa que diferencia a Defensoria Pública do advogado. O defensor público pode entrar com algumas demandas coletivas, né, em defesa de direitos humanos, de consumidor, infância e juventude. Então, a Defensoria consegue ter esses instrumentos para esse tipo de demanda voltada para os necessitados. E sendo Defensoria Pública também, né, doutora? Um fator que é importante dizer é que é realmente direcionada àquele hipossuficiente, ou seja, de fato, aquele necessitado. Necessitado, né? exatamente. E quais os requisitos
para ser assistido pela Defensoria Pública, doutora? De modo geral. Quando se fala em necessitado, a gente tem não só o necessitado econômico, né, que daí vai ter o critério da Defensoria de renda familiar, de até 3 salários mínimos. Até 3 salários mínimos no imóvel, ou conta-se 3 salários com todos, somando-se? Somando todo o núcleo. Todo o núcleo. Todo aquele núcleo familiar. Então, o pai, o filho, o irmão e a avó trabalham. Soma-se isso, se passar de 3 salários, não tem direito. Não tem direito, né? Entendi. Existem algumas coisas mais técnicas. Se tem criança, desconta um pouco desse salário. Tem algumas questões que conseguem ir balizando essa renda, mas no geral são esses 3 salários mínimos. E tem também uma questão, doutor, que alguns necessitados não só da questão da renda, mas de estar em alguma vulnerabilidade. Então, às vezes, criança e adolescente, né? O próprio réu do processo penal, que não pode ser processado sem uma defesa técnica, né? E esse réu não tem condições de pagar um advogado, ele também é encaminhado para a Defensoria Pública. Então, também tem alguns casos em que a gente fala que essa triagem, essa questão econômica, não vai ser analisada, né? Que alguns casos e essa de atuação triagem que a senhora diz é a seleção mesmo daquele candidato, vamos dizer assim, que pode ser representado pela Defensoria Pública. Isso. Já entrando na questão, aproveitando-se dessa resposta, qual é a competência? Quais são as competências de atuação da Defensoria Pública do Estado do Paraná? Em termos de regulamentação, de normativas, a Defensoria deveria estar presente de forma em todas as cidades, né? E abrangendo todas as competências. Aqui em Apucarana, somos em 2 defensoras só, então a gente não consegue, diante da demanda do trabalho, atender todas as áreas que a cidade necessita, né? Então, hoje, em Apucarana, nós atendemos criminal, execução penal. Então vamos lá. Criminal, o larápio que vai lá e comete um crime. Exato. É isso. Execução penal é o larápio que cometeu o crime, foi julgado. Exatamente. E daí vai responder a sentença dele, no regime fechado, semiaberto ou aberto. Isso. Infância e juventude, infracional ou civil, que são questões envolvendo criança e adolescente, pode ser alguma questão de guarda, de adoção. A parte do infracional, que são as questões de entre aspas, crimes, né, cometidos... O ato infracional em si? O ato infracional, né, cometido pela criança, pelo adolescente. E a área que a gente mais tem procura, mais tem demanda, é a família, que envolve ações de divórcio, ações de pensão alimentícia, guarda de filhos, enfim, né, que é a área que gera uma grande procura das pessoas. A gente vê que tem uma demanda muito grande nessa questão. 6 anos em Apucarana, 6 anos então. Hoje podemos dizer então que a Defensoria Pública ela tem 6 anos de existência. Aqui em Apucarana, sim. No estado, 2011, então já está indo para 11 anos, né? 11 anos da existência da Defensoria Pública, do órgão Defensoria Pública. No estado do Paraná. No estado do Paraná. Exatamente. E 6 anos em Apucarana. Exatamente. Nesses 6 anos, tem uma expectativa, um número de atendimentos até hoje realizado aqui na cidade? Tem, a gente tem um controle, né? Que hoje a gente computa um total aí de mais de 10 mil atendimentos nesses 6 anos ao público. E hoje a equipe da Defensoria Pública é formada por quantas pessoas ali? A senhora, a doutora Renata? Isso. Isso. São 2 advogadas e 2 defensoras públicas. Isso. E a equipe é formada por quantas pessoas ali? Somos total de 11, então são mais 9 pessoas, né? Desses 9 a gente tem uma assistente social, que é um diferencial também da Defensoria Pública, o doutor tinha me perguntado. A Defensoria conta com uma equipe multidisciplinar, que a gente chama. Então, a gente não faz só a parte jurídica, né, de dar orientação. Se vê uma demanda ali da área de assistência social, a gente já encaminha para assistente social, dá uma orientação, vê o que pode ser feito. O profissional de psicologia, que a gente infelizmente não tem aqui na sede, mas também teria que fazer parte dessa equipe multidisciplinar da Defensoria também, para questões dessa área, né? Então, só fazendo um parênteses, também é um diferencial a Defensoria ter essa equipe multidisciplinar, né? Que para dar uma assistência completa ali para a pessoa resolver um problema dela,
de uma forma mais ampla, né? E garantir também, né, doutora, é importante dizer isso, e garantir o acesso aí à justiça, né? Por todo e qualquer cidadão. Exatamente. Isso também é um direito garantido em nossa Constituição Federal. Exatamente. Né? Exatamente. Então, eu acho que, lógico, é salutar, é muito importante a participação e o órgão, né, da Defensoria Pública, né? Mas, continuando em questão da equipe, são formados então pela equipe multidisciplinar e a gente vê ali que tem alguns rapazes, algumas moças. Eles são acadêmicos de direito. Acadêmicos, né? Os E quais estagiários. requisitos para ser ali um assistente de você? Assistente seria a palavra correta? Estagiário mesmo. Estagiário. Estagiário. E como ele consegue ser um estagiário? O acadêmico de direito, como que funciona? Hoje a gente tem 2 tipos de estágio lá, que é o de graduação e o de pós, né? A gente abre vagas, né? A gente tem um número X de vagas que a gente pode preencher. Quando eles terminam o curso ou quando eles saem do estágio, a gente faz um teste seletivo, né? Um concursinho, uma provinha, bem simples. Objetiva? Era objetivo antes da pandemia, veio a pandemia, a gente mudou para discursiva, né? Vamos ver como que a gente vai fazer no próximo concurso. A gente Entendi. não tem uma regra, né? Assim, a gente publica o edital informando como vai ser. E esse estágio é remunerado? Remunerado, né? Até é pelo CIEE que faz essa abertura de vagas, essa publicação de edital. Ah, interessante Então, isso. É CIEE. CIEE. Como que pronuncia? Qual que é? CIEE. CIEE. Exatamente. Aí os estudantes que têm um interesse podem estar sempre procurando no CIEE. E é aberto para todo e qualquer acadêmico de direito. Isso, a partir do 3º ano. A partir do 3º ano, então fica aí, galera. Estudantes aqui em Apucarana, né? 2 faculdades. Exato. Hoje vai agora também mais uma faculdade aqui em Apucarana É verdade, de direito. sim. Então fica a dica a todos vocês aí que querem ter essa experiência já após o 3º ano de direito. Se inscrevam aí no... Qual que é, doutora? Olhando ali, doutora, fala para nós aí qual que é o site. É o CIEE e o site da Defensoria também divulga quando a gente abre as vagas. E além de aprender, você também consegue ser remunerado. Então você consegue aí Exatamente. ganhar um pouquinho de dinheiro também ali, Exatamente. aprender e pagar, que é isso que sempre a gente diz, né? O estagiário, ele deveria pagar para o advogado para trabalhar para o advogado, né? Porque o advogado vai ensinar, Exatamente. mas é o contrário, né? O estagiário também, lógico, uma brincadeira, né, doutora? De fato, o estagiário ali, ele tem que aprender, mas também, lógico, tem que ser remunerado para tanto. Então, 3º ano, ele faz a provinha, passou, é chamado. É chamado. Quantas horas por dia ele trabalha? São 4 horas de graduação e 5 de pós, se eu não me engano. E qual a diferença? Graduação é quando aquele acadêmico está cursando ainda os 5 anos. Isso. De pós é quando ele já se formou, Exatamente. não tirou a OAB ainda, e daí tem uma pós-graduação, seria isso? Exatamente, está fazendo, está cursando. Não, ele tem que estar fazendo a pós-graduação, né? Cursando ali a pós-graduação para fazer Aí o diferencia estágio. também o valor da remuneração, É possivelmente. maior, aham. Por isso é uma que... hora a mais de trabalho e de estágio e a remuneração um pouquinho maior, eu não me lembro exatamente. E como o cidadão faz aí para estar conseguindo ter acesso à Defensoria Pública, né? Aí de qualquer cidade do Paraná, acredito que deve seguir a mesma, vocês devem ter já um rito, né, pré-determinado. Como que funciona para o cidadão que não tem condições financeiras ali? Como ele faz para procurar aqui em Apucarana especificamente? Infelizmente a Defensoria não está em todas as cidades, né? Em Apucarana a gente está funcionando no fórum, né? Então a pessoa só ir no horário de funcionamento nosso, que é do meio-dia às 5, e bater na porta. É importante o cidadão saber disso, porque às vezes ele deixa de requerer um direito dele pelo fato de realmente não estar conseguindo ser amparado ou não saber como que ele faz para estar procurando. Então é de maneira muito simples. Sim. É o suficiente, a sua renda familiar não ultrapassa 3 salários mínimos, Isso. procura a doutora Maísa aqui em Apucarana, procura a doutora Renata também ali no fórum, que daí vai passar por uma série de perguntas também Isso, ali, de uma entrevista, Sim. né? E daí vocês vão decidir se é caso ou não aí de assistir Exatamente. essa determinada pessoa. Seria isso, né? Perfeito. Doutora, e para ser defensor público, é muito, vamos dizer assim, selecionado, ou seja, é para qualquer um? Eu acho que é uma das profissões, assim, dentro dessa área jurídica que a pessoa tem que ser um pouquinho mais vocacionada, porque ali no dia a dia, o doutor e advogado sabe como que é, né?
é muito pesado, é muito trabalho, é muito contato com as pessoas, né? Então tem que gostar de E às vezes de o conversar cidadão, com as né, doutora pessoas. Maísa, o cidadão às vezes ele não consegue entender que às vezes não é só o caso dele, né? Isso. Às vezes o atendimento, nossa, mas eu vou na Defensoria Pública, o agendamento está lá para o mês que vem. Infelizmente. Mas é isso, né? São 10 mil 10 mil atendimentos em 6 anos, então assim, a demanda é muito grande. É muito grande. E ainda teve gente que não conseguiu ser atendida, porque infelizmente a gente tem um limite. Por quê? Justamente porque só somos duas, né? Não temos uma equipe completa, né? São os estagiários, mas eles têm as limitações do aprendizado, né? Então ali nas questões do dia a dia é natural que às vezes não tenham uma agilidade, né? E acaba, infelizmente, tendo essa falta de agenda. As pessoas reclamam muito, né? Até aproveitar, porque a gente sabe que é difícil, mas a gente trabalha dentro do que é possível de fazer uma atuação com qualidade, né? Para quem a gente está atendendo e de uma quantidade razoável, né? Porque e a reclamação? Tem muita reclamação? Tem, porque a nossa agenda hoje, né, tem uma expectativa disso estar sendo alterado logo, mas hoje ela abre por mês, né, pelo site o agendamento. Então, no dia que abre a agenda do mês, na área de família, né, só lembrando que a gente tem esse problema de agenda na área de família. Nas outras áreas a gente não tem problema de agenda, a gente consegue atender todo mundo, tá? Então, a agenda de família, abriu a agenda no dia 1º do mês, no mesmo dia já esgotou do mês inteiro. Qual a maior dificuldade que a senhora vê atuando diariamente? Qual que seria assim, a maior dificuldade de um defensor público hoje, vamos dizer, no Brasil, no sistema que nós estamos hoje inseridos? Qual seria assim, a maior dificuldade que vocês, defensores públicos, possuem aí? Olha, sem querer se aprofundar muito no sistema, mas o doutor bem sabe que hoje a gente tem as questões de violação de direitos hoje são muito intensas, né? Então isso acaba gerando muito impacto na nossa atividade diária. É um entendimento de um tribunal que prejudica uma garantia, que daí isso vai gerar para a gente também todo, né? Uma atuação jurídica ali na base para a gente tentar minimizar um pouco isso daí. Então, num panorama geral, eu acho que isso é uma questão que acaba dificultando bastante o trabalho. Da minha realidade hoje, aqui enquanto defensor, né? Hoje nós temos, na Defensoria de Apucarana, cerca de 3.000 a 3.500 processos, né? Então, ativos. Ativos. Atuando em 2 defensoras e mais 9 assistentes. Isso eu acho que eu não estou nem contando a execução penal, que daí seria mais uns 700 a 800. Então, o volume é muito grande de trabalho e isso acaba gerando uma dificuldade. A gente, né, trabalha bastante para conseguir dar conta desse quantitativo aí que é bem alto. Entendi. E, doutora Maísa, colégio público ou particular? Particular, doutor. Faculdade pública e colégio particular. Faculdade pública? Isso. Fez essa faculdade pública também na cidade de Cambará? É em Jacarezinho, a cidade vizinha, né, o EMP. Acredito que em Cornélio Procópio tem alguns cursos, talvez o pessoal já tenha ouvido falar. Mas o curso de Direito na UEMP em Jacarezinho, que é uma cidade vizinha. Cidade vizinha lá. Isso. E me fala uma coisa, planos para o futuro? Continuar sendo defensora pública? Estou muito bem aqui, adorei a cidade, né, vim de fora. O que acontece, né, nesses concursos, doutor? O defensor público vai lá para uma cidade do interior, né, uma cidade pequena, e não vê a hora de conseguir uma remoção para Londrina, para Curitiba. Apucarana é um caso único aqui na Defensoria do Paraná, porque eu e minha colega, a doutora Renata, nós assumimos aqui e nunca saímos, né? Então a gente nunca pediu remoção, a gente não quer, a gente adorou Apucarana de verdade. E pode pedir, então, é um direito de vocês, então consegue pedir. Pode, porque como eu disse, a gente é do 2º concurso, então se a gente, né, entrar numa lista de remoção para outra cidade, a gente consegue, entre aspas, fácil. E eu acho que a doutora Renata também, ela é um pouquinho mais longe, né? Ela é de Minas. Minas Gerais, né, Mai? Ela come pão de queijo, Mai, eu lembro. Opa, exatamente. Então vocês também teriam essa disponibilidade, então, de pedir a remoção, mas então preferem ficar aqui na nossa cidade alta aqui? Exatamente. Adoramos Apucarana, a gente achou a cidade ótima. Para mim é uma cidade grande, né? Porque, como eu disse, vim de Cambará, de 20 mil habitantes, então para mim
É uma cidade grande aqui, eu adorei, me adaptei muito bem e Que legal. vou continuar sendo defensora aqui. E diante o número de atendimentos, o número de pessoas que procuram a Defensoria Pública, doutora, existe algum planejamento para aumentar a Defensoria Pública aqui na cidade? Existe alguma coisa já voltada para essa questão, diante o número de necessitados, vamos dizer assim? Isso é uma preocupação da administração da Defensoria, né? Ampliar a instituição, ampliar no sentido de áreas que ainda não são atendidas, né? Cidades que ainda não são atendidas. Deixar a instituição mais no interior, né? Mas a gente vê que é uma preocupação, sim, que a Defensoria tem de ampliar, só que depende de outros fatores aí. E o orçamento da Defensoria Pública também é custeada pelo Fundo de Justiça, é isso? Não, a Defensoria tem o fundo próprio, né? Que é o fundo da Defensoria mesmo. Existe qualquer custo para a família, para o réu, Nenhum. em relação à Defensoria Pública? Nenhum custo, totalmente gratuito, é um serviço do Estado, né? Então é totalmente gratuito para o cidadão. Gratuito, né, doutora? Mas eu acho que é bom deixar claro que as custas processuais, as custas da multa que é colocada numa sentença, perfeito. não tem nenhuma relação com a Defensoria Pública, né? Exatamente, aí são questões do processo mesmo, né, da própria condenação, que daí não tem a questão da Defensoria. Não tem nenhuma vinculação com vocês, né? Então, quando a gente exatamente. diz que não há nenhum custo em relação à Defensoria Pública, a sua defesa técnica. Perfeito. Agora, em relação às custas processuais, a multa, que geralmente, que também é um dos requisitos de uma sentença, Sim. não estão elencados nisso daí, né? Então, Não. ele vai ter que se virar, vai ter que, né, pedir a assistência judiciária gratuita também nesse caso. Exatamente. Seria isso, né? Seria isso. Doutora, mas vamos lá. Colégio particular em Cambará? Cambará. Faculdade em Jacarezinho. Isso. E conseguiu hoje alcançar aí o patamar de defensora pública paranaense. Exatamente. É um sonho, vamos dizer assim, é uma missão impossível desde que se dedique, doutora? A gente sente que nunca vai passar. A gente sente que foi mal na prova, que foi que não vai dar certo, mas deu certo, né? Então, outra coisa, igual eu comentei, eu sempre trabalhei, né? Como advogada, como procuradora e estudando junto com o trabalho. Então, é uma coisa que às vezes o pessoal acha que tem que passar ali 12 horas por dia, né? Estudando com a cabeça ali nos livros e não, você consegue conciliar com a sua vida, com a sua rotina, né? Com o que você pretende, mas você tem que ter essa missão, essa constância, essa rotina de estudo para dar certo, que uma hora vai dar certo. Que conselho a senhora deixaria, doutora, para aquele e para aquela lá, cidadão, aquela cidadã que está lá com o seu trabalho, que está lá passando alguns apuros financeiros, família humilde. Que conselho a senhora poderia deixar aí para essas pessoas que às vezes, pensando que não havendo ali condições financeiras, acredita que não pode se tornar um profissional né, da área do direito, que é isso também, que foi uma das ideias nossas, da nossa equipe de produção, criar esse programa justamente para informar esse cidadão e essa cidadã que não é impossível para ninguém ser um advogado, ser um juiz, ser um promotor de justiça, um delegado, de qualquer área, e também médico, por que não? Né? De qualquer outra área, mas com toda certeza voltado para o direito, que às vezes a nossa profissão, a profissão do jurídica, ela é um pouco mais nebulosa, as pessoas ficam com um pouco de receio, né? Então, que conselho a senhora, doutora Maísa, defensora pública, poderia deixar aí para os nossos telespectadores aí que preenchem aí esses requisitos? Estão olhando ali, deixa um recado aí, um conselho para todos aí. Em primeiro lugar, antes de deixar o conselho, doutor, quero parabenizar por essa iniciativa, porque é realmente importante desmistificar essas funções jurídicas, né, que as pessoas às vezes vão frequentar um fórum já com medo, né, com receio, porque ninguém vai para o fórum para fazer, né, para fazer coisa boa, né, sempre tem algum problema envolvido, então é muito importante trazer os profissionais, né, para desmistificar mesmo essa figura ali que às vezes fica meio encastelada no fórum, né, que as pessoas acham ficam meio distantes. É muito legal, muito bacana.
Mas agora falando então com o público, né? As dificuldades existem, né? Mas a gente consegue superar com trabalho, com dedicação, com carinho, com amor, né? Ter uma família que apoia, pessoas que apoiam, amigos, é sempre muito importante. Mas não pode desistir, né? Na vida do concurseiro, sendo mais específica, vão ter reprovações, isso é natural, mas não pode desistir, que estudando, tendo dedicação, uma hora vai dar certo. É só ter paciência e aguardar que no momento certo vai dar tudo certo. Mais uma vez, doutora Maísa Dias Pimenta, agradeço a sua presença aqui, as suas colocações, né? A sua história de vida também, né? Vindo lá de Cambará, abrindo mão do conforto de onde cresceu, de onde tem os seus amigos, tinha os seus antigos amigos, né? Que acredito que em Apucarana, com toda certeza, assim como eu, fez outros amigos também, novos amigos, com né? certeza. Então, parabenizo também a senhora pela dedicação que a gente sabe que tem aqui na cidade de Apucarana, né? Em atuações, em processos. E como pessoa também, porque sempre chega ao conhecimento do tratamento que é recepcionado, que é dirigido aos cidadãos e cidadãs apucaranenses. Então fica aqui também o meu parabéns, devolvendo a gentileza de ter me dado os parabéns. E com toda certeza, doutora, não é impossível, mas também não é fácil. Não, né? Como em nada que você escolher na vida, o caminho mais fácil, ele não vai te levar para lugar nenhum. Porém, como tem aquela frase, para uma grande jornada basta dar o primeiro passo. Então, dê o passo, né, doutora? Inicie o estudo, não é impossível. Eles olham, às vezes, aqueles livros jurídicos, né? Nosso vade-mecum, que é assim que chama, né? E se assustam com o tamanho daquele livro, mas vai com calma, você vai aprendendo, você vai pegando o jeito e acaba conseguindo alcançar patamares que você nunca imaginou. É uma frase que eu sempre digo, almeje o céu que alcançará as estrelas. E tem uma última dica que eu quero deixar, doutor, para quem está estudando para concurso, que o doutor falou que esses livros gigantes, esses códigos, eu passei no concurso estudando pelo meu caderninho das anotações das aulas que eu fazia, né? Então, às vezes a pessoa acha que é uma coisa que tem que ler muita coisa, ler muita doutrina, você tem Não vou decorar. Eu estudei, eu consegui passar prestando atenção nas aulas, fazendo as anotações e estudando pelo meu caderninho, aquilo ali Que legal. E é importante também dizer isso, né? E que fique a dica aí para vocês, acadêmicos de direito. Parem de preguiça também, né? Um pouquinho você vai ter que ler, né, doutora? Pouquinho lê. Pô, se você não quer ler nem um pouquinho, vá para outra área. Porque, assim, a área do direito, realmente, ela é uma área que ela te exige muita leitura, ela te exige muito estudo. Com certeza. E aquela questão, né, doutora? Quem se forma em direito nunca para de estudar, né? Acho que isso também é uma grande verdade, né? Não para. Se você parar, vai ficar para trás. Sim. Né? O direito, ele é fundamental, né, doutora, para um país democrático de direito. Com certeza. Né? E isso, o direito em si, não é só o advogado que é importante, não é só o juiz que é importante, mas sim é todo o núcleo, todas as instituições que envolvem. Porque sem a área do direito, o que seria a democracia, doutor? O que a senhora achou hoje aí dessa manifestação da OAB Federal em relação à carta que foi feita, a Carta da Democracia? O que a senhora achou da postura da OAB em relação agora, não doutora Maísa, agora Maísa Dias Pimenta, cidadã. O que a senhora achou aí desse posicionamento, onde a OAB ela não quis assinar aquela Carta da Democracia que foi confeccionada e várias autoridades tinham assinado, mas decidiu criar a sua própria. O que a senhora achou disso aí? Eu não entendi muito bem, sendo bem sincera, doutor, do porquê ser feito separado, né? Eu não li muito sobre os motivos que a OAB se manifestou. Não sei por que ela fez essa manifestação separada, mas deixando claro que qualquer manifestação a favor da democracia é sempre importante, é fundamental, é válida. E levando em consideração também, né, assim, podemos falar, a história da OAB, né? Sim. Eu acredito que com certeza foi pautada em cima de muita coerência e muito respeito realmente à democracia, brasileira, né? Então, com certeza, essa carta que foi assinada, né, agora, recentemente, aí, e a criação desse novo posicionamento isolado da OAB,
eu mais uma vez fiquei feliz, para ser sincero. Eu fiquei feliz porque realmente a OAB mostrou que, de fato, não precisa... Vamos seguir a manada? Sim. Pode, sim. Como também a magistratura pode, de outro lado, a autoridade policial, né? Eu acho que isso é muito salutar para um país democrático de direito, né? O embate de ideias é normal à espécie, é normal à nossa categoria, a categoria do direito em si, né? Então eu acho muito interessante, né? E muito corajoso, né? E muito corajoso, porque tem algumas instituições que acabam deixando o outro órgão conduzir e acaba dando aí algumas situações até constrangedoras, né? Então, doutora, acredito que ficou muito bem informado, ficou muito bem dito aí a todos os cidadãos. Acredito que a senhora conseguiu, de maneira brilhante, trazer um pouco da vivência, da realidade do que é a Defensoria Pública, que muita gente às vezes acha que é a mesma coisa. Não, você é defensor público? Não, você é advogado contratado? Você é... Então tem essa diferença apenas de competência, né, doutora? Sim. A Defensoria Pública é um órgão estadual cujo os advogados e advogadas ali existe alguns requisitos para atendimento. E o advogado particular, o advogado contratado, é aquele que cada cidadão tem o direito e pode livremente escolher qual melhor lhe agrada. Né? E Apucarana, né, doutora? Já entrando aí para o fim, Apucarana hoje, com vários advogados, né? Toda a região do Vale do Ivaí, já se passa de 800 advogados, né? Então, assim, a gama é muito alta, é muito grande a opção, então fica o cidadão, né? Escolher e decidir qual melhor atende a sua demanda, a sua necessidade, e não havendo condições, procure a Defensoria Pública, que com certeza vai ser muito bem atendida. Muito obrigado mais uma vez por ter vindo até aqui, ter se disponibilizado a sua agenda, que como foi dito aqui durante todo o programa, é concorrido, é difícil. E hoje, doutora, de maneira muito tranquila, quantas horas por dia vocês trabalham, em média? Deixa eu contar. Eu devo trabalhar umas 9 a 10 horas. Diariamente. Minha colega até mais que isso, né? Ela fica com a área da família, que é bem puxada, né? Mas é bastante trabalho. E a senhora fica mais na área criminal? Criminal e infância. Isso. Seria mais na área criminal e infância. E lógico, e hoje que essa questão remota, e hoje os processos online, que antes era papel, né? Não tinha que ir lá no fórum. Então hoje também se trabalha até após o horário do expediente, né? Sim. Né? O horário da defensoria no fórum é das... Até às 5, do meio-dia às 5. Do meio-dia às 5. Isso. Mas quem trabalha lá não trabalha só esse horário. Né? Não. Trabalha de manhã, trabalha à noite. Hoje, voltando para casa, às vezes vai fazer alguma manifestação. Pois é. Alguma coisa nesse sentido, né? Que eu me lembro bem que eu tinha um professor de Direito Processual Penal na faculdade. Eu lembro, até hoje. Ele era defensor público, numa pós-graduação. Na verdade, pós-graduação. Que legal. E ele é defensor público, no intervalo ele ia cumprir prazo. Não. Então, quem acha aí que o atendimento não está tão legal, acredita que o atendimento está demorado, lembre de hoje desse episódio, né? Que realmente são 9, 10 horas diariamente e de domingo a domingo. Né? Pois é. E isso também é importante dizer, né? Então, assim, encerramos hoje a participação sublime da minha grande colega e amiga, doutora Maísa Dias Pimenta. E hoje vou começar a deixar algo diferente. Vou finalizar com um conselho a todos. Antes, pedras no seu caminho do que 2 pedras no seu rim. Bebam água. Um forte abraço aqui do Paulinho e fique com Deus.